Como a China é rápida para soltar episódio, gente, neste vídeo vou falar sobre os episódios 8, 9, 10 e 11 e comentar algumas coisas, espero que não fique grande demais. Começamos o drama com o cara tentando humilhar a protagonista porque veio da mesma cidade que ela e sabe dos babados. Ele tem uma mordida na orelha porque foi ela que mordeu para se livrar das maldades das crianças naquela época. Pela cara do Yun-Shi, ele não gosta nada disso. Mas nossa diva sai desse rolo com elegância e classe. O filho da concubina está estudando para uma prova. A mãe dele passa dicas, pois a intrometida olhou as provas e praticamente entregou tudo que ia cair. Ela diz para ele estudar bem, mas a irmã decide levar a questão para o estudioso fazer uma dissertação, depois ela entrega a escrita para o irmão decorar. Pausa rápida. O estudioso está demonstrando interesse na protagonista. Meu querido, ela já é do Yun-Shi, obrigada de nada, pode se retirar. A prova acontece e o irmão tira a nota máxima, deixando todos impressionados. O pai desconfia, investiga e descobre que é a mãe que deu a resposta para ele. Mas claro, o segredo não fica ali. Temos cenas de Yun-Shi protegendo Han-Yan de uma humilhação causada pelo irmão dela. Claro que ela conseguiria sair sozinha porque ela é esperta. Quando o amor deles vai começar, gente, tem telespectadora sofrendo aqui. Yun-Shi, por sua vez, manda seu braço direito dar um jeito no sujeito. Gostei do que vi. Aliás, adorei a interação desses dois, eles deviam ter mais cenas juntos. Yun-Shi usa Han-Yan como isca para pegar a amiga, mas a Han-Yan é fiel e ajuda a amiga a escapar. Yun-Shi está criando muitos planos para Han-Yan na sua cabecinha. Suspeito que esteja começando a sentir algo por ela. Antes de tudo isso acontecer, ele pergunta, você ainda não confia em mim? Sei não, hein? Pra que tu quer a confiança dela, boy? Tá muito interessado. Amei a cena em que eles precisam se esconder em um cômodo secreto. Quando saem, a Han-Yan ameaça Yun-Shi dizendo que se ele não parar, ela contará para todos sobre o esconderijo. Yun-Shi responde, não brinque com fogo, e ele se aproxima dela. Então ela afiadíssima responde, brincar com fogo? Eu sou o fogo. E quem aparece todo serelepe? O braço direito de Yun-Shi representando todas as dorameiras assistindo essa cena. A carinha dele foi demais. As respostas do filho da concubina chegam às mãos de sua majestade. Os ministros confrontam o garoto que tenta se justificar, mas não consegue. Descobre-se que a dissertação foi feita pelo vice-ministro há 20 anos. O caos se instala. Ele é castigado com 3 dias amarrado sem água e comida. Ao se recuperar, ele tenta enforcar Han-Yan culpando-a pelo ocorrido. Garoto, me erra, viu? Tá certo que a Han-Yan aprontou pra você. Ela pegou pesado? Pegou. Mas você mereceu, porque ficou todo serelepe saltitante se gabando. É aquele ditado, quanto maior a altura, maior a queda. As duas declaram guerra e as tretas começam. A concubina planeja expor Han-Yan durante um ritual e entra em contato com aquele ser da orelha mordida. Então, ela consegue uma autópsia dos tios de Han-Yan e no dia do ritual, uma empregada que foi expulsa da casa revela tudo. Yun-Shi, tadinho, fica preocupado. Ele avisou que poderia dar ruim e deu mesmo. Eu consigo imaginar o que passa na cabeça dele nesse momento. Então não falei que ia dar merda? Por que você não ouviu? Han-Yan é levada para o interrogatório e leva uma chicotada no rosto. Felizmente, o braço direito de Yun-Shi chega a tempo e adia o castigo. Yun-Shi começa a traçar um plano para tirá-la dali e pede ajuda à amiga de Han-Yan. Ela diz que não sabe de nada, mas está disposta a se entregar e assumir a culpa. Então, eles bolam um plano usando o álibi dos bandidos com tatuagens estranhas que a Han-Yan disse no começo do drama. E a amiga de Han-Yan aceita se passar por um deles. Na hora em que Han-Yan ia ser torturada, o braço direito de Yun-Shi surge e interrompe tudo dizendo: o culpado foi capturado. Gente, eu chorei com a história da amiga da Han-Yan, como elas se conheceram, como ela fez o adorno de cabelo para Han-Yan e depois a cena dela sendo torturada. Isso acabou comigo. Eu só quero que todos os envolvidos nessa patifaria morram. Han-Yan, faça justiça, tem gente mal aqui. Yun-Shi pergunta para a amiga de Han-Yan se ela se arrepende e ela responde que não. A concubina acabou sendo chantageada pelo orelha mordida. Bem feito, quis armar pra cima da Han-Yan. Não sinto a menor pena. Esse orelha mordida podia até expor ela logo de uma vez.
Hanyang desconfia que o bandido seja sua amiga. Ela faz um chamado que só as duas entendem e passa a madrugada esperando pela amiga. Então, ela decide ir atrás de Eun-shi para descobrir o que houve. Ela fica até a noite na neve aguardando Eun-shi. Quando consegue conversar com Eun-shi, Hanyang coloca a vida dela em risco, dizendo que é culpada e que não quer que ninguém seja pego injustamente. Eun-shi briga com ela para tirar a faca do pescoço e diz para ela parar, porque senão ambas irão morrer. Calma, Eun-shi, eu sei que você não quer perder sua amada. Respira, boy. Eun-shi, sem paciência para mais mentiras, faz ela contar tudo. Ela revela que na verdade matou os tios naquele dia porque queriam vender ela. O desprezível tenta abusar de Hanyang e a mulher ainda ajuda, por isso que ela mata os dois. Hanyang se oferece para assinar a confissão e ser presa, e Eun-shi pergunta se ela está realmente disposta a trocar a sua vida pela da amiga. Hanyang não hesita e diz que sim. Ele responde que não é possível porque a amiga dela está ligada à investigação dele. Ela não desiste e chega nas últimas consequências de oferecer a única coisa que resta a ela, o próprio corpo. Ele diz que não é nenhum cavalheiro e pergunta se ela está realmente disposta a isso. Ela responde sem hesitar, sim, mas ele recusa, cobre ela e diz que vai tentar o melhor para tirar a amiga da cadeia, mas pede para ela se preparar para o pior. Mulher, chocada. Eu aposto que ele vai usar essa dívida mais pra frente, sabe como? Case-se comigo, só acho. A amiga de Hanyang é dada como morta e a família dela fica sabendo disso. E quem vai lá encher o saco de Hanyang? Sim, a bendita concubina. Jogando na cara que a menina está morta e que foi torturada, dá até detalhes dizendo que o couro dela foi arrancado e que nem parecia mais um ser humano. Então, meus amores, a cena mais satisfatória do C-drama até agora acontece. Hanyang enforca a concubina. Uma salva de palmas. Nossa, que cena mais reconfortante. Ah, não vem defender não, porque ela merece. Pena que Eun-shi aparece cedo demais na cena. Deveria ter deixado mais um pouco, boy. Até a concubina ficar roxa. Eun-shi consegue salvar a amiga e o reencontro das duas é emocionante. Não chorei, mas foi quase. Elas lembrando o passado e a amiga diz que não vai conseguir mais proteger Hanyang, porque suas mãos foram prejudicadas e ela não pode mais pegar na espada. Hanyang diz que agora vai ser a vez dela proteger, e ainda diz que desde quando se conheceram, ela já a considerava da família. Gente, que lindo a amizade das duas, praticamente irmãs. No drama, fala que Eun-shi é doente, e agora temos cenas dele caminhando na neve cuspindo sangue. Já estou começando a prever que lá pra frente alguém vai de arrasta, né, Eun-shi? Ainda mais com uma doença misteriosa que não deve ter cura. Então, a partir desse episódio 10, já estou me preparando psicologicamente para um final trágico. Eun-shi avisa a tia que se não resolver o caso em 30 dias, o imperador o responsabilizará. Preocupada, ela sugere que ele renuncie e lembra que seus pais morreram no caos da guerra. Eles o criaram como filho e ele sempre seguiu suas vontades. Agora tudo que ela mais quer é que ele tenha uma vida tranquila com sua filha, ainda mais com os atentados que ele já sofreu. Mas Eun-shi garante que tem um plano. Em seguida, temos um momento fofo. Hanyang dá um grampo de prata para a filha dele, e a menina retribui com um presente do pai, uma pipa de papagaio sem linha. Hanyang entende isso como uma metáfora de controle. Por mais que você voe alto, sempre será manipulada. Mas Eun-shi rebate e diz que ela entendeu errado e propõe levá-la para visitar a amiga que ela tanto quer ver. Ele dá um jeito de enganar a irmã chata dela e eu amei essa cena. Aliás, o drama aqui tem sequências fofas, dele segurando o pulso dela para eles correrem. Uma coisa assim, super fofa. Tem a cena também que ela sem querer prensa ele na parede. China, pelo amor de Deus, entrega esse romance logo. Chegando lá, eles até cozinham para a amiga dela. Sim, E Eun-shi ajudando na cozinha, você não entendeu errado. A amiga de Hanyang aproveita para perguntar se ele sabe o que ela realmente deseja. E Eun-shi responde que a única vez que viu sinceridade nos olhos dela foi quando ela disse que queria um lar. E aí temos um diálogo entre os dois que entregou tudo. Hanyang agradece a ele por essa noite e ele solta. Só essa noite? Ela responde que sempre lembrará dessa gentileza e, se puder retribuir, não hesitará em ajudar. Mulher, pra que falar isso? Ele logo responde, haverá muitas chances e oportunidades. Eu só vejo um caminho pra isso, casamento. Olha o casório vindo.
E aí, ela não vai poder negar. Mulher, tu não sabe o que te aguarda. Esse lance de casamento é pura teoria minha, tá, gente? Mas tá com toda a carinha, viu? Depois temos um momento emocionante. Hanyang comendo doce enquanto ouve a história do pai e percebendo que, quando criança, os doces que ela comia escondido eram enviados por ele. Ele sempre se lembrou dela. Agora precisa exaltar a mãe de Hanyang. Que mulher! Os presentes que ela preparou foram perfeitos. Para a concubina, nada. E ainda soltou. Todos os seus esforços são em vão, você só acabará de mãos vazias. Para a matriarca, um espelho especial, e aí ela solta. Um espelho comum reflete apenas a aparência, mas este pode refletir o coração. E para o maridão, doces. Ele hesita em comer, achando que pode estar envenenado, mas ela come junto e ele acaba experimentando. No momento que ele sente o amargor, ela dispara. Todas as coisas nesse mundo têm suas causas e efeitos. Seja doce ou amargo, é o que você plantou. Palmas. Se um dia falei mal dela, retiro tudo o que disse. Aqui, ela foi fenomenal. Mas aí vem a bomba. O pai de Hanyang é detido no palácio junto com vários do alto escalão. A concubina fica desesperada e descobre que a mãe de Hanyang apagou todos os contratos das criadas e expulsou todo mundo da casa. A matriarca, furiosa, vai tirar satisfação, perguntando por que ela não faz nada pelo marido e por que está mandando as pessoas embora. A serva dela responde: minha senhora é aleijada, por mais que quisesse, não tem como ir até o palácio. E sobre as pessoas, ela só quer salvar inocentes de morrerem junto com a família caso aconteça algo. Hanyang encontra a mãe e confronta: você está planejando levar toda a família à ruína? Mas a resposta é direta, e a mãe de Hanyang diz: o que faço e o que devo fazer não diz respeito a você. Enquanto isso, a situação só piora. Oficiais invadem as casas dos detidos no palácio, procurando o filho adotivo de um acusado. Descobriram que ele pode estar escondido em alguma das casas e avisam que qualquer família que o estiver abrigando será executada por traição. Os líderes das casas tentam provar que não tem envolvimento, mas ao mesmo tempo, as famílias começam a ser reunidas. Eu já estou vendo tragédia vindo. E eu não sei porquê, eu sinto que isso vai sobrar pro Yunxi. Socorro, Dorameira não tem um dia de paz. É isso, meus amores. Curtiram o resumo? Se sim, deixa seu joinha, pois ele é muito importante. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!